Nesse episódio, vamos conversar a partir do seguinte tópico: o sentimento religioso é um direito de todo ser humano. Para debater esse tema, nós temos a honra de receber hoje aqui o pastor Berloffa. João Paulo Berloffa é filósofo, escritor, pesquisador da teologia latino-americana, fundador do coletivo Inadequados e pastor da Igreja Garagem em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Ele também é autor do livro O Negro Nazareno. O influencer foi bastante comentado nas redes sociais após se envolver em polêmicas, como ter xingado o pastor André Valadão após declarações homofóbicas na web. E a palavra tem um poder, poder político e palavra, violência, guerra e palavras. A palavra é alguma coisa fundamental e grandes tragédias da humanidade tiveram na palavra grandes justificações, né? A palavra tem essa função. Você rompe com esse paradigma. O que te levou a ter essa abordagem? O que aconteceu que você falou? Eu sou evangélico, eu quero falar sobre a minha religião, mas eu vou falar de um jeito diferente. Tá. É um processo longo, porque eu sou nascido e criado na igreja evangélica. Seu pai era evangélico? Meu pai não, meu pai é de tradição católica, minha mãe de tradição católica. Quando eu tinha 10 anos de idade, foi quando meus pais, de fato, entraram na igreja evangélica. Mas eu, por ter um tio pastor, eu sempre, desde pequenininho, estive na igreja evangélica, até os 10 anos também dentro da católica, fiz o catecismo. Aos 10 anos eu me batizei na igreja batista. Na igreja batista, né, da minha cidade, hoje é a igreja, sem dúvida, mais fundamentalista que tem lá, aquela específica. E eu fui formado assim. Então, o Berloffa, até alguns anos atrás, era só mais um machista, racista, homofóbico, intolerante, que dizia que Exu era diabo, que demonizava as expressões de qualquer outra religião, sobretudo as religiões de matriz africana, sem saber o motivo, tá? E aí que é muito legal, porque eu não sabia o motivo, e não sabia o motivo porque eu tinha também mais dificuldades. Hoje eu falo dificuldades, mas na época eu tinha mais ódio de uma religião afro do que de uma religião, do que o budismo, por exemplo, que não chega a ser uma religião. Por que isso? Isso eu entendo hoje. Mas na época eu não compreendia, eu fui formado assim. Tem uma matéria dentro da teologia chamada apologética, que seria a defesa da fé. Você aprender a argumentar por que você crê como crê. Olha que coisa simples, né, e básica. Você é cristão, Jesus, mas por quê? Me diga. O evangélico, via de regra, ele vai falar apenas da fé. Não, porque Jesus me salvou. Não, mas isso é dentro da sua fé. De forma racional, por que você defende essa ideia? Normalmente o evangélico não sabe. Por quê? Porque a apologética, que era para ser uma matéria que te ensina a defender a sua fé, sabe o que se tornou nos seminários por aí? Uma matéria que ensina a atacar a fé alheia. Atacar o outro. Lá eu não aprendo, na maioria dos seminários, das escolas bíblicas, dos cursos de teologia, a maioria vai ensinar a atacar a fé alheia. E a gente conversava ali, né? Por que isso? Por que via de regra, e eu queria sempre deixar claro que eu sempre vou falar do evangelho, porque eu sou um evangélico. Eu estou dentro da igreja evangélica desde que eu nasci, eu não saí de lá, mesmo sendo taxado de demônio, de herege, eu permaneço lá e vou continuar sendo um incômodo lá até morrer. Então eu tenho o direito e obrigação de criticar a igreja a qual eu faço parte. Mas o que mudou a chave? Qual foi a chave? Cara, tantas coisas, mas vamos nomear aqui primeiro. Meu irmão, um pastor batista do Rio de Janeiro, que continua na igreja batista, sociólogo, que tem uma mente completamente aberta e teve um carinho para me tratar quando eu era só um... eu não sei o que eu posso falar aqui. Tipo, imbecil pode. Imbecil pode ou não? Pode Melhor. tudo. Quando eu era só um imbecil, meu irmão soube me tratar de uma forma que, inclusive, eu não sei tratar outros que chegam assim até mim hoje. Mas o meu irmão teve um cuidado quando eu falava para ele assim, mas esse negócio aí do PT é comunismo. Eu já fui desses. Então meu irmão foi o primeiro que não me jogou para o outro lado. Porque muitas pessoas que estão na extrema, no fascismo, elas foram empurradas para lá. Meu irmão me acolheu, depois eu fui para a filosofia.
que abriu a minha mente demais. Depois eu conheci outras perspectivas teológicas que eu desconhecia, como a teologia latino-americana. E olha que loucura, eu como um brasileiro fui conhecer há menos de 10 anos que existia uma teologia latino-americana. Porque a gente só conhece a teologia europeia, a teologia norte-americana. Então foi esse grande processo, com um tiquinho da minha personalidade também, que irreverente, que não crio muitas raízes, eu sou fácil de romper com qualquer coisa e começar de novo. Isso me faz, tudo isso talvez faz o Berloffa ser do jeito que ele é. Quando você pensava, essa coisa do ódio tinha a ver porque as religiões de matriz africana representavam um obstáculo a um projeto que você, como religioso, sonhava, uma utopia que você tinha para o país, para todas as pessoas, ou porque de fato você via, identificava ali alguma coisa de fato com potencial para pessoalmente te atingir? É tão importante essa pergunta, porque, sobretudo em rede social, vídeo de TikTok, a gente não consegue entrar em complexidades de assunto, né? Então, no TikTok, no Instagram, às vezes a gente está falando muito superficialmente, e lá eu vivo falando, sobretudo, de quem produz a teologia. Eu falo do Valadão, do Malafaia, do Iago Martins, que acabou de postar um Twitter criminoso dizendo que a Umbanda, o Candomblé, o islamismo adoram demônios. Está no Twitter do pastor Iago Martins. E a gente precisa entender que tem as pessoas que propagam essa informação e tem muito a ganhar com isso. Uma tweetada desse aí tem milhões de alcance. Este rapaz, esse pastor, rapaz não, né? Eu aprendi esses dias que a gente precisa tratar homens como homens, no sentido de responsabilizá-los, né? Sim. Ah, é menino, o monarca é um menino. Não, ele é um homem e falou, ele é um adulto e deve ser responsabilizado. Essa é a ideia. Então, este pastor, ele está cometendo um crime e a ideia dele é ganhar de alguma forma com isso. Ele escreveu um livro há um tempo atrás, que dá até vergonha de falar o nome, chamado A Máfia dos Mendigos. Só para você ter uma noção. A máfia dos mendigos. Mendigos. Ele ficou um tempo na rua e ele disse que descobriu uma máfia e que as pessoas em situação de rua, na verdade, é uma máfia para ganhar dinheiro. Olha só. É a genialidade dele. Vendeu muito. Então, para esse tipo de pessoa, para quem está no púlpito, para quem está lá com a conta do Instagram com 100, 200, 1 milhão, essa pessoa tem que continuar esse discurso. Agora, para quem está ouvindo isso, para quem está recebendo, e a gente está falando de um discurso que atinge basicamente, ou pelo menos a maior parte, da periferia, porque o neopentecostalismo que a gente estava falando aqui, que se tiver tempo a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, ele está basicamente nas periferias. Não tem muita igreja batista, presbiteriana, anglicana nas periferias, para não dizer nenhuma. Aliás, tem pastores aí batistas que afirmam, né? O Gran Conato é um deles. A gente não coloca igreja histórica na periferia, porque se a pessoa realmente se converter, ela deixa a periferia. Ela deixa de ser pobre. Então não faz sentido na cabeça dele. Olha o tipo de pensamento. Então a pessoa na periferia está recebendo essa informação no cara que está lá na frente, se dizendo homem de Deus. O cara normalmente ele é um homem letrado, né? Para começar, é o homem branco, hétero, pai de família, é o cidadão exemplar, que está ali com a Bíblia na mão, que é uma das maiores armas que nós temos na nossa humanidade. E ele começa a dizer que aquele terreiro que tem ali naquele bairro é um centro demoníaco de demônios que estão ali para matar, roubar e destruir. E vai destruir a família, a finança, a saúde, vai furar o pneu do carro, das coisas mais bizarras e mais idiotas também, viu? Porque o evangélico, ele tropeçou, ele acha que é demônio passando rasteiro. Então, essas pessoas que estão ali, elas estão com medo. Ela vê uma pessoa vestida de branco e fica com medo. Ela vê as guias no pescoço, ela tem medo. Ela acha que, de alguma forma, existem espíritos malignos rondando aquilo numa batalha espiritual. Então é importante fazer essa diferenciação, porque por mais que eu imagino a raiva que deve... Eu teria muito a raiva de ver uma pessoa falando assim, Exu é demônio, isso... Mas aquela pessoa também está sendo um instrumento, sabe? Está sendo um instrumento. E a gente precisa definir e entender quem está sendo só um instrumento e quem está criando esse discurso e se beneficiando. Porque essas pessoas, inclusive, só perdem com isso. Elas rompem relações, porque todo mundo tem familiares de matriz africana. E aí a gente vai abrindo isso para outras questões morais, como sexualidade. Você vai só rompendo relação.
Então essas pessoas perdem, elas vivem com medo, rompem relações, para quê? Em nome de uma fé que venderam a elas. Mas eu voltaria para você, Belofa, para te perguntar o seguinte: não há uma especial hostilidade em relação, por exemplo, a ateu, em relação a judeu, em relação a, enfim, a agnóstico, etc. A quem você atribuiria essa especial ojeriza em relação à macumba? Por que que ela seria mais relevante do que uma ojeriza, digamos assim, muito entre aspas, que poderia ser canalizada contra ateus? Mas eu acho que isso é produzido, esse inimigo em comum, e me A permitam ideia de usar inimigo, por favor, Uhum. no momento, o inimigo dos evangélicos é a macumba. Eu vou resumir em macumba. Não, fica à vontade para usar. Assim como o inimigo político dos evangélicos é o comunismo. E perceba que são dois fantasmas, não que a macumba seja um fantasma, Sim. mas da forma como eles pintam é um fantasma. Só que esse inimigo em comum, se a gente for parar para fazer uma reflexão rápida, ele se altera. Há pouco tempo atrás, tinha um inimigo em comum mais na mídia, mais midiático, que era o ateu. Não sei se vocês lembram quando lançaram um filme chamado, péssimo ainda, Deus não está morto. Que era uma resposta a uma suposta frase do Nietzsche, a frase é correta, né? Deus está morto, mas que não está falando de ateísmo em nenhuma forma, né? Aí eles fazem um filme, eles não entendem o que o Nietzsche propõe, faz um filme, e nesse filme pintam uma história de um professor ateu, que na verdade não era ateu, era um que não tinha um bom relacionamento com o Deus dele, enfim, um negócio terrível. E eu lembro que naquela época o ateu foi totalmente hostilizado, É. porque estava no momento de vender isso. Tá. Neste momento, nessa semana no Brasil, quem é o maior inimigo do evangélico? O palestino. Nesse exato momento. E aí, tudo, para o evangélico, tudo que não é judeu e está naquela região é palestino. Não, eu até vi uma. Eu vi uma postagem sua, Bárbara. Você E disse. dá até medo. Os evangélicos. Não, porque você diz assim: os evangélicos têm que saber que em Israel o casamento homoafetivo. Quer dizer, O aborto é legal, o casamento é reconhecido, porque a gente voltou agora a discutir isso no Brasil. A gente está voltando a discutir. Pelo amor de Deus, estamos. E, bom, mas enfim, eu fiz essa provocação até porque a gente sabe que Israel, ali depois da década de 90, deu uma guinada à direita. Mas eu fiz essa para provocar, porque eles realmente não sabem. Me preocupa muito, me interessa muito, como é que a gente pode quebrar esse silogismo? É a pergunta de milhões. Mas uma coisa que você falou, que eu achei, aliás, tantas coisas que você falou, incrível, aliás, a gente precisa conversar depois. Porque essa curva que você falou agora, eu acabei de escrever um texto que me encomendaram, e eu fui fazer uma pesquisa e senti falta dos dados de IBGE de 2020, mas só tem uma curva que é maior no Brasil do que a curva do crescimento evangélico. Não em número, em curva, que é o crescimento dos sem religião e dos que estão buscando outras religiões, sobretudo de matriz africana, nos últimos 5 anos no Brasil. Então, aquela curva de crescimento evangélico que até 2030 a gente passa, não vai acontecer. Porque tem esse fator, tem essa variável que não estão colocando, que foi 2018. 2018, quando a igreja evangélica abraçou o fascismo, foi aí que nasceu os inadequados. Foi aí que nasceu o Berlofa. E tantos outros e outros movimentos coletivos, igrejas, pastores, lideranças, que teve a gota d'água em 2018, fala assim, chega. E aí isso se inverteu. Eu, como um grande usuário de redes sociais, o que tem agora de TikTok, Reels, Shorts, de pessoas mostrando seus cultos na Umbanda, o que era completamente vergonhoso há 2 anos atrás. E os evangélicos ostentavam aquilo nas redes sociais. Foram os primeiros a ocupar a internet. Isso, mas agora tem esse orgulho da Umbanda. Hoje eu postei um menino que fez um rap incrível sobre... Ele é um bandista e ele faz um diálogo com um pastor, assim, a coisa mais maravilhosa. Eu postei na minha rede social. Então eu vejo esse orgulho que vejo aqui da minha perspectiva, né, que é muito pequena, mas esse orgulho que as religiões, a Umbanda, o Candomblé, está tendo agora de se mostrar, coisa que não tinha. E eu acho que tudo por causa do tal silogismo, que o diferente logo é menor. Eu acho que esse silogismo ele se baseia muito na estética, que a gente já falou aqui.
Lá em cima tinha o rapaz, era Bruno? Cadê o Jesus? Um rapaz branco, né, de cabelo comprido e a barba. E você mesmo falou, o nosso Jesus, que tem aquela estética, eu ainda brinquei, Cristo. do Jesus, do Cristo europeu. Então, se você olha na rua um homem branco, com cabelo meio ondulado, comprido, barba lisa, se tiver olho verde, então é Cristo, né? Porque com certeza Jesus tinha olho verde. Ao mesmo tempo, se você vê um homem preto, grande, forte, e sobretudo com um corte de cabelo, Rastafari, né? eu ia dizer muito específico, eu vou falar de alguma forma errada, mas eu vou falar uma imagem que está vindo na minha cabeça, que é um cabelo mais pontiagudo que uns homens negros usam, que eu acho maravilhoso, que me reflete a imagem de Exu. Então, que tudo isso se eu estou na rua e eu vejo um homem branco de cabelo comprido, aquilo de alguma forma me traz conforto, paz, é Jesus. Ok. Mas, Belofa, você afirma, materializa, concretiza uma abordagem que certifica que é possível afirmar a sua verdade sem agredir o outro. Que bom. Afirmar a Bom. sua verdade respeitando o outro. Você fez a pergunta no começo, que depois eu fiquei pensando nela, que qual foi quando que eu parei para pensar nisso? Eu me lembrei de uma cena que eu até coloquei nesse texto que eu escrevi, que foi uma camiseta de super-herói. Eu era pastor de uma igreja com tradição norte-americana, então a gente era muito envolvido no mundo nerd, então naquela época que a Marvel estava bombando, não é tanto, 10 anos atrás, e a gente ia para o cinema junto e tal, e um dia a gente estava no cinema, e todos com as nossas camisetas, do Homem de Ferro e tal, e passou uma pessoa, eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa com o Exu te ama, uma dessas revolucionárias, que causou só da pessoa passar, imagina um grupo de evangélicos indo pro cinema, todo mundo já ficou, um já amarra em pensamento, o outro já fala Deus me livre, e tinha uns 3 ou 4 dos evangélicos com a camiseta do Thor, o deus do trovão, que até aquele momento, para mim, era um herói da Marvel. Mas parece que naquele momento veio um raio na minha cabeça, assim. E não que naquele momento eu virei o Berlofa, mas ficou um negócio, peraí. O Thor é um deus nórdico, é um deus que ainda é cultuado, se você for procurar bem. Peraí, e aí cheguei em casa depois de uns 2 dias, fiz uma pesquisa. O WhatsApp tinha acabado de sair, então a gente consegue mensurar o tempo, eu lembro disso. Não tinha ainda ferramentas de pesquisa no WhatsApp, eu peguei 2 imagens. Puxei no Google a imagem, pus Exu, e peguei uma imagem que veio para mim, e peguei a imagem do Thor. Só que eu tomei o cuidado de não pegar a imagem do Thor da Marvel, que é o ator lá, eu peguei um deus mesmo. E mandei para uma lista de transmissão de tipo 500 evangélicos que eu tinha, e falei, eu quero fazer uma pesquisa, posso? Tá. Então eu vou mandar 2 imagens, e vocês me respondem a primeira coisa que vem na cabeça. Mandei do Thor. Herói, bonito, lindo, força, tal. Mandei do Exu. Medo, demônio, Na sequência eu mandei. E aí mandei um textinho, né? Você acabou de demonizar, ao mesmo tempo você tem boneco, camiseta de um deus. Enfim, eu acho que foi ali que eu comecei a ter problema. Ali uns 15 já me bloqueou no WhatsApp, no outro dia o pastor já me chamou para conversar. Mas foi o momento que eu entendi a hipocrisia evangélica de gourmetizar um deus nórdico por ser loiro, por ter olho verde e por ser um europeu, e cada vez mais demonizar um deus, às vezes eu falo errado, não sei se é deus, se é uma divindade, me perdoe se eu falar errado. Uma divindade. Por ser preto, por ser da África. E essa pesquisa eu lembro que eu postei até no Facebook, foi uma repercussão. Eu acho que foi um momento de ruptura para mim entender assim que eu vivia numa grande hipocrisia. Uma grande hipocrisia. E que se um dia a Marvel continuar, e se um dia ela lançar um herói brasileiro com características pretas, é capaz que aí o evangélico comece a aceitar melhor. Porque afinal veio de uma comunicação que ele aceita muito bem. O meu livro que eu trouxe ali, chamado Negro Nazareno, traz o rosto de um homem preto também. Obviamente não é o rosto de Jesus, mas fazendo uma alusão que eu defendo a ideia de um Jesus preto. E isso também me incomodou muito, porque aí eu comecei a lembrar
que na sessão da tarde, no cinema em casa, na Páscoa, sempre aparecia lá o Jesus, nos Uhum. filmes. É, Que era sempre loiro, Semana de olho Santa. verde. invariavelmente. E sempre que me apresentaram Um aquele palestino, Jesus, eu nunca questionei o olho verde dele. Aquilo nunca me incomodou. A minha avó católica, daquela que rezava o terço com o meu avô com os pezinhos assim, ó, toda a noite, tinha um quadro de Jesus e Maria e os dois tinham os olhos mais verdes que a água do Caribe. Aquilo nunca chamou a minha atenção. Se você apresenta um Jesus preto para a pessoa, na hora ela fala, não, mas peraí, por quê? E se você der todas as bases teológicas, históricas, arqueológicas, sociológicas, que Jesus, geopolíticas, geográficas, que Jesus era minimamente, mas que todas as possibilidades, ele fala assim no final, mas isso aí não quer dizer nada, né? Então quer dizer, um Jesus branco não incomoda ninguém, um Jesus preto incomoda pra caramba, e quando você consegue, não, mas tá aqui, ó, não existe nenhum indício que Jesus era branco, e sim que ele era preto. O cara fala assim, mas cor não importa, né? O importante é que ele é Jesus. Pelo amor de Deus. É o nível de. Aí eu já não sei se é hipocrisia ou até um pouco de falta de cognição da pessoa conseguir entender o quanto que a estética fala. Eu queria que você falasse sobre isso. Quando você, nas ruas, quando você conversa com gente, com pessoas que não são do seu segmento religioso, mas que estão atentos àquilo que você está dizendo e tal, que tipo de percepção você tem da imagem que as pessoas têm do Berloff? Os meus, isso é até um pouco. Porque assim, eu sou um cara bem. Vou chamar de casca grossa e tal, mas eu também tenho os meus sentimentos, né? Eu nasci na igreja evangélica. Eu fui criado na igreja evangélica. Eu não passei um carnaval fora de um retiro. Eu não passei um dia 31 de dezembro fora de estar. Eu passava 31 de dezembro orando dentro da igreja. Essa foi minha vida. E hoje eu sou completamente hostilizado dentro da igreja evangélica. Eu não tenho um ambiente como esse aqui para falar dentro de um sistema evangélico. Então isso para mim também é um pouco amargo, sabe? Porque é o ambiente que eu aprendi que era o meu lugar de consolo, era a minha arca, né? Eu sempre aprendi que a igreja era a arca de Noé. E hoje a igreja virou a minha cruz, entende? Só me ataca, porque eu estou tentando abrir um pouco o horizonte e fazer esse discurso com outras religiões sem o ódio. Porque eu também não vou ficar passando pano para mim mesmo. Eu também não sou um Martin Luther King, né? De um pacifista. Inclusive, bom, se a gente for falar um pouco de questão política, agenda política, comunismo, né? Eu falaria um pouco das minhas posições, que nem sempre vai dar para trabalhar tudo com amor e carinho. Mas na religião não é assim, gente, pelo amor de Deus. A religião é a religião. Só que a gente está tratando religião como futebol. A gente trata religião e política como futebol. É aquilo que você escolheu, que você tem uma paixão cega, absolutamente cega. E quem está do outro lado, mesmo sem você saber, porque quem é palmeirense não sabe porque é palmeirense e não gosta do Corinthians, né? Não tem quem é racista, não tem nenhuma evidência científica do racismo. Quem é homofóbico não sabe explicar, a não ser a moral, que é a minha moral, que inclusive até um tempo atrás era crime, né? Como que chamava? Crime contra a moral. Que coisa mais absurda quando você fere a moral. Mas quem estabelece a moral? Quem estabeleceu essa moral sua que está sendo ferida pela minha religião? Então a gente tem que trabalhar com ética, não é com moral. A moral é estabelecida por uma religião que muda. Ou pior, né? A religião não muda, mas a sociedade muda. E aí a religião fica essa pedra, a sociedade vai mudando embaixo dela aqui, só que quem está embaixo e não é adequado a essa religião, sofre pra caramba. Então a nossa religião tinha que ser ética. Sabe, pastores, teólogos, vocês não precisam deixar de acreditar em demônio. Você só não precisa nomear entidades, divindades sagradas com seus demônios. O que me ajudou a entender isso foi quando eu entendi que religião, primeiro, não se escolhe. Religião não é igual você faz um partido político, que você faz uma leitura, deixa eu ver. Não, a religião tem uma coisa de identidade, de identificação. Alguns vão acreditar que é uma coisa mais espiritual.
Então, se eu não escolho, como é que eu posso atacar o outro? Se eu não escolhi estar aqui, ou mesmo que eu tenha escolhido, por que que eu tenho que sempre entender que o outro está... Isso é uma camada importante. Eu faço a leitura da religião do outro a partir da minha religião. É isso que eu estava falando lá em cima. Aí quando o pastor vê o divino ou o sobrenatural acontecendo num terreiro, ele não sabe explicar. Peraí, aconteceu lá, aconteceu um negócio lá, ó, que ninguém sabe explicar. Não pode ser só taxado assim, não, isso não existe. Aconteceu algo, então o pastor tem que falar, é demônio. Se a gente entender que cada religião tem as suas ideias, cada religião tem a sua filosofia, é igual tentar perguntar qual é a cor, qual é o cheiro da cor azul. Não, não é, a gente não está falando da mesma coisa, peraí. Então eu não tenho que responder sobre a Umbanda a partir da minha teologia. A minha teologia responde à minha fé. Então quando eu vejo alguém fazendo mal para alguém, eu posso falar, oh, isso é uma característica demoníaca. Porque isso a minha religião afirma que é um demônio. Por mais que eu não acredite em demônio dessa forma, mas dentro de um senso comum. Agora, quando eu entendo que a outra religião não pode ser respondida a partir da minha teologia, qualquer pergunta, qualquer dúvida que eu tenha da outra religião, é a própria religião que teria que responder. E isso encerraria a discussão. Pastor, o que é Umbanda? Ah, não, pergunta aqui. Se você quiser saber de Bíblia, de cristianismo, essa coisa chata, pergunta para mim. Umbanda eu não faço parte, eu não posso, não tenho nem lugar de fala. Eu acho que esse seria um caminho. Não sei se esse é um caminho que a igreja evangélica vai trilhar. Eu não tenho tanta esperança no cristianismo, na igreja evangélica montada como ela foi, sabe? Eu acho que é mais uma estrutura que ela tem que ser, vou dizer, é uma estrutura que ela tem que cair, igual outras estruturas que há na nossa sociedade, que não tem mais como revisitar ou remodular. Existem estruturas que elas precisam ser derrubadas e começar do zero, né? Na minha opinião, a igreja evangélica como um todo teria que passar por isso. Foi o que tentaram fazer lá na reforma, não deu certo, né? Só dividiu mais. E estamos nessa loucura hoje. Fiquei inspirado nessa fala de trazer esperança também, porque esse começo que você disse dos terreiros eu achei maravilhoso, de ser uma família, de ser uma resistência. E eu queria então lembrar também aos discípulos de Jesus lá, que a gente começou assim. A gente começou assim as nossas igrejas. Jesus ele foi exterminado, Jesus ele foi executado por uma religião e por um império. Ele foi executado, ele foi perseguido, torturado, morto. E aí os seus começaram a ser perseguidos. Jerusalém é destruída em 70, todo mundo conhece. E aquelas comunidades começam a se reunir para quê? Para sobreviver. E não eram nem chamados de cristãos, eram chamados de o povo do caminho. Então eles começaram a se reunir meio que escondido. A gente tem um relato disso em Atos 2 na Bíblia, que eles comiam juntos, que eles participavam juntos e que eles iam todo dia aonde? Ao pátio do templo, o templo judaico. Para quê? Para protestar. O que eles fizeram contra o nosso Jesus? Então a nossa criação é essa. A gente começou a se reunir como igreja para sobreviver de uma religião que estava tentando nos destruir e de um império que estava tentando nos matar. E hoje, infelizmente, nós passamos, aí eu digo nós, os evangélicos, passamos de oprimidos para opressores. Saímos dessa categoria de oprimidos. Aí o império deu golpe, Constantino colocou o cristianismo como religião oficial e hoje nós estamos fazendo a mesma coisa com outros irmãos. Se isso não trazer a sua memória, evangélico, cristão, se você não lembrar disso e trazer à memória aquilo que te traz a esperança, e lembrar que você, a sua religião já foi esse perseguido, eu não sei o que mais pode te despertar um olhar mais compassivo, caridoso, com qualquer outra pessoa de qualquer outra religião ou falta dela. Eu preciso dizer que não é um livro sobre negritude, né? Afinal, como não sei se alguém já percebeu, né? Eu sou branco, então não teria lugar de fala, né? É com muito respeito que eu coloquei esse nome. Eu conversei com muitas pessoas que me ajudam, porque eu tinha medo de falar, peraí, um branquelo aí querendo falar. Então, não é um livro sobre negritude, é um livro sobre Jesus, mas eu parto da ideia de um Jesus preto. Então, esse livro aqui, primeiro, ele é um livro de textos curtos. Eu não gosto de texto muito longo, acho que eu acabei com isso na filosofia, acabou minha paciência. Então eu gosto de pegar um texto e ler aquele texto com começo, meio e fim. Legal.
Então aqui são mais de 70 textos que você lê aí em 10, 15, 20 minutos cada texto, fazendo uma abordagem de toda a vida de Jesus. Então eu pego os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, coloco em ordem cronológica e faço essa linha do tempo e vou trazendo evidências, aplicações. E os 5 primeiros capítulos do livro eu falo sobre a cor da pele de Jesus, sobre a favela que Jesus nasceu e cresceu. Jesus não nasceu em Belém, Jesus nasceu em Nazaré, foi cresceu e foi criado em Nazaré, uma favela. Falo sobre a profissão de Jesus, que não era um carpinteiro que fazia móveis planejados, era um construtor civil, que fazia casas. Falo sobre a mãe de Jesus, que para nós hoje, Maria Imaculada, maravilhosa, mas para a época era uma menina de 14 anos que apareceu grávida antes do casamento falando que foi do Espírito Santo. Então eu dou esse background, né, esse pano de fundo para falar, é desse Jesus que eu vou falar. E aí a gente começa. Então esse é o conteúdo desse texto legal. Que eu tenho muito orgulho, muito feliz de presentear você. E vou te mandar, eu não trouxe 2, porque eu sou bem... Vou te mandar um, se você quiser, claro. Já estou esperando, eu já ouvi a produção dizer que chega hoje em casa. Vou mandar. Então é isso, com muito carinho eu trago para você, viu? Obrigado. Eu estava lembrando a primeira vez que eu tomei um soco na cara. Eu era criança. Eu estava rompendo ali da adolescência, 12, 14 anos. Eu xinguei a mãe de um amigo. Aquele xingo que você não pode falar, que todo mundo fica chateado. E na hora que ele estava indo embora, eu falei, seu... Ele voltou, assim, ele tinha uns 2 anos, ele voltou. Eu estava acostumado com briga de criança até então, e ele estava num patamar acima que o meu. Ele chegou, ele já deu com o pé na minha barriga e já... E eu falei, nossa, não pode ofender a mãe dos outros, pelo amor, a gente está em outro nível agora, eu estou crescendo. Tudo isso para tentar trazer no coração, sobretudo de um evangélico, que assim como xingar a nossa mãe, ou hoje xingar o meu filho, eu fiquei até chateado que não colocaram que eu sou pai da Ana Júlia e do Caetano. Olha eu aí, sou pai da Ana Júlia, tô brincando, eu que não mandei. Mas como colocaram, eu falei, eu sou pai da Ana Júlia, do Caetano. Que lindo. Se ofendem meus filhos, acabou o pastor, viu? Eu peço licença para Jesus. E na minha fé, eu já tive momentos que eu me apeguei a Jesus, assim, que só Jesus e só a minha fé me fez passar por aquilo. Esses dias eu estava na igreja e eu perguntei, a gente faz o culto lá na garagem, uma grande roda, e eu perguntei por que cada um ora aqui. E cada um foi dando suas respostas e um falou assim, eu oro porque eu sou pobre, porque eu não tenho mais nada para fazer. Porque tem a hora ali que é só a oração e é só a fé. Então, meu irmão evangélico, quando você ataca alguém, quando você fala que o Exu é demônio, você está ferindo o sentimento de uma pessoa. É como se você estivesse falando para a mãe daquela pessoa, olha, sua mãe é uma... E se você conseguir encarnar isso, assim como eu ofendi um menino lá que me deu o primeiro soco na cara, que talvez aquele soco me colocou no eixo até hoje, hein? Ó, sou contra a violência, pelo amor de Deus. Era coisa de crianças. Mas eu entendo hoje que se eu falo para a pessoa que ela se apega naquela guia, naquela fé, ou seja, lá a gente utiliza muito a religião de matriz africana porque é a mais utilizada, mas qualquer religião. E eu ofendo isso, ou eu desqualifico isso, eu demonizo, ou apenas, não, isso aí eu estou ofendendo o sentimento de uma pessoa. Eu estou ofendendo a pessoa. E para o cristão, ofender uma pessoa é pecado. Ofender o sagrado de uma pessoa é pecado. Jesus disse que se a gente ofende alguém, é como se eu tivesse ofendido a ele. Não foi isso que ele disse na parábola? Quando vocês deram de comer a quem tinha fome, quando deram de beber a quem tinha sede. Então, quando eu ofendo a religião de alguém, eu estou pecando. Eu estou indo contra a minha própria fé. Então é isso, esse apelo que eu deixo para os evangélicos, que são um pouco intolerantes. E eu estou aqui para assumir isso. E pedir perdão para vocês, para todos que vão assistir isso, em nome de todos os evangélicos intolerantes desse Brasil e do mundo. Viu? Nos perdoem. Obrigado, querido. Obrigado.